Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo da vida do Espírito, a vida corporal, na pergunta 362, Kardec questiona o seguinte: qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desassociados e levianos? Qual o caráter de indivíduos que encarnam espíritos desassociados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Quer dizer, já são espíritos deste quilate. Espíritos malfazejos, espíritos levianos, maliciosos, né? Espíritos cruéis, muitas das vezes, é a natureza do espírito, é o caráter dele. Então, quando ele reencarna, ele continua sendo aquele ser malfazejo, ruim. O processo reencarnatório não opera milagre. Volta para cá o espírito como ele é. Da mesma forma que a morte não opera milagre. Volta para o plano espiritual o espírito como ele é. Tem os espíritos paixões de que não partilham a humanidade. Existe no plano espiritual para os espíritos algumas paixões que a humanidade não tem, que a humanidade não conhece? Em outras palavras, são essa pergunta, né? Não. Que de outro modo vos teriam comunicado? Quer dizer, não existe. Se existisse alguma coisa diferente das que a gente conhece, alguma das paixões além das que a gente conhece, os espíritos já teriam nos dito, né? Já teriam falado para a gente através das suas comunicações. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento em que ele haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Quer dizer, quanto mais elevado for o espírito, reencarnando, mais elevado é o homem o qual ele está, tanto em moral como em inteligência. Não existe dois espíritos, um que tem uma evolução X, outro tem outra evolução, não. É sempre o mesmo espírito em evolução, que já tem um cunho evolutivo em termos de moral e de inteligência, e que reencarna, e ao retornar, se torna um homem, né, de moral, um homem inteligente, né? Por que é que alguns homens muito inteligentes e que ainda acharem-se encarnados neles espíritos superiores são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Pessoas altamente inteligentes, né? Espírito encarnado neles com evolução muito grande, né? E são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Tem certos vícios. Nós conhecemos pessoas assim, né? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados desse homem, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta na ciência, durante outro em moralidade, e assim sucessivamente. Quer dizer, nem sempre um espírito que é altamente evoluído cientificamente o é moralmente. Porque às vezes evoluímos muito numa parte e outra não. Às vezes nós temos uma facilidade em ser bom num sentido e no outro ainda não evoluímos o suficiente para ser. E a evolução moral e a intelectual
devem acompanhar-se paralela, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes temos seres altamente evoluídos moralmente, com pouco conhecimento intelectual. Como temos indivíduo altamente intelectualizado, com pouca evolução moral. Isso ainda faz parte do nosso crescimento espiritual. Não conseguimos ainda crescer em todos os sentidos ao mesmo tempo. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que a diferença de faculdades intelectuais e morais do homem resulta da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Olha que pergunta estranha, né? Quer dizer, reencarnado através do meu corpo está um espírito altamente evoluído cientificamente, outro moralmente, outro não tem evolução. Isso pode acontecer? A resposta anterior já respondeu também, né? Refletindo, reconhecereis que é um absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele cessaria de ser, careceria de individualidade, porque por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapando de uma gaiola. Quer dizer, perderia-se a individualidade, perderia-se os objetivos da vida. E como seria difícil se fosse assim, né? E também quando desencarna, né? Seria vários espíritos saindo. Aqui está dando exemplo com um bando de pássaros fugindo de uma gaiola, né? Quer dizer, isso não existe. É só a gente refletir direitinho que a gente vai analisar e vai ver que isso não existe. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Isso é uma notinha que eu estou lendo aqui, muito interessante. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistem, apenas viam em tais fenômenos efeitos providos de uma causa única de Deus. Quer dizer, nós vamos ter sempre as pessoas que vão enxergar corretamente, como Kardec, por exemplo, enxergou, e tantos outros já enxergaram. Então, não tem como ser dessa forma. Tem um trechinho de uma notinha aqui que chama bem a atenção também. Ó. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se divertem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditam fosse múltipla matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificação da matéria elementar única. Quer dizer, a própria ciência hoje já está vendo que é apenas a modificação de moléculas de uma matéria única. Quer dizer, não tem mais nada, não tem outra coisa a não ser o efeito dos fenômenos. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envolto do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva atributos de natureza espiritual. Quer dizer, eu sou um ser espiritual. Uni-me a um corpo material. Continuo sendo um ser espiritual e o meu corpo continua sendo um ser material. No meu processo reencarnatório, eu não me misturo dessa forma, não passo a me identificar com a matéria. Eu sou um ser espiritual e o meu corpo é um ser material. Apenas nos unimos temporariamente para que eu possa utilizá-lo como veículo nesse período
em que eu estou aqui na face da terra. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Assim que nos unimos ao corpo, continuamos exercendo as nossas faculdades com plena liberdade? Conseguimos fazer isso? Porque quando estamos fora do corpo físico é uma coisa, quando nos unimos ao corpo, continuamos com a mesma liberdade? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria os enfraquece. Quer dizer, depende muito dos órgãos, da evolução dos nossos órgãos, das nossas capacidades. Porque os órgãos enfraquecem as nossas liberdades de exercer a nossa faculdade. Um exemplo bem comum, no plano espiritual, você como espírito, você pode se transportar com a velocidade do pensamento. No corpo físico, você já não consegue. Assim, o envolto material é um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? É como um vidro opaco. Quer dizer, então, o nosso corpo é como um vidro opaco que impede a luz de penetrar, impede a nossa visão para o outro lado. O nosso corpo físico é, sim, um obstáculo, né, vamos colocar assim, ao nosso livre-arbítrio com relação às nossas faculdades. No corpo físico, estamos bem limitados. Olha que nota interessante. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade de movimento. Você que nada, por exemplo, numa água limpa, pura, você nada com muita facilidade. Mas num charco lamaçal, numa água lamacenta, suja, cheia de algas, você nada com muita dificuldade. Então ele compara isso aí dessa forma. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são o instrumento da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau das perfeições dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está o da ferramenta própria para a execução. Então, se nós não temos um corpo saudável, se nós não temos um corpo perfeito, nós temos dificuldade de exercer as nossas faculdades. Tem pessoas que têm deficiências físicas, muitas das vezes, e que não pode se movimentar com a mesma agilidade, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de falar, de fazer as coisas. Isso não quer dizer que o corpo esteja... isso não quer dizer que o espírito esteja com esses problemas. Às vezes temos espírito altamente inteligente habitando um corpo com dificuldades que não permite ele se externar. Não é porque o espírito é desmentado, não. Mas ele está num corpo que não permite ele se externar. O corpo não está bem, não é bom. O órgão influencia muito nesse sentido, não permitindo o espírito se manifestar. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e as faculdades morais e intelectuais? Não. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão a faculdade, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos.
É que eu acabei de falar agora. Às vezes a pessoa, o espírito, ele tem faculdades mentais excelentes, altamente inteligente. Mas o órgão não permite ele se manifestar. Os órgãos não são perfeitos. É como você pegar um piloto de corrida de Fórmula 1 e colocar dentro de um carro velho desse que a gente vê aí pela rua fora para correr. O que ele vai fazer? Ele vai ganhar qual corrida? Nenhuma. Mas isso não quer dizer que ele não seja um excelente piloto de corrida. Deve-se a deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessas diversidades reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício das faculdades. Quer dizer, dá-se a dizer daí que a diversidade das aptidões entre os espíritos deriva unicamente do estado do espírito, deriva do espírito, é dele, né? Mas o corpo exerce, né, a influência, porque se o corpo não estiver em boa condição, ele não exerce. Cumpre, porém, que se leve em conta a influência da matéria, quer dizer, a matéria, o seu corpo físico, não está permitindo que você externe tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você sabe. Que Jesus nos abençoe.